Sabe, por exemplo, eu estou, digamos que, colecionando participações. Já tive a oportunidade de participar também do lançamento do livro do nosso querido amigo Radegundes, também, do Sávio Colares, do Gilmar também. Então, eu sempre falo para os meus alunos de violão assim, que é sempre bom a gente estar tentando se incluir no meio da leitura, da nossa literatura, principalmente a literatura do Amazonas, que ela é tão rica que quando a gente se apaixona, não tem como a gente não pensar em literatura do Amazonas e não pensar em música, né? A gente vê os festivais que estão falando da nossa farinha, do nosso tucumã, do nosso cacau, da nossa castanha do Pará, enfim. E esse caboclo veio trazer essa obra-prima que fala aí só do Festival, tem dois poemas dedicados ao nosso festival. E ele vai Então, recitar pra gente os dois. exatamente, então isso aí é uma Eu vou logo pedir aqui. Pedir não ofende, né? a luxuosidade que está a nossa música, o nosso festival, que a gente já tem até um livro falando do Que nosso bom. festival. Então, parabéns, meu amigo, filho de Novo Aripuanã, fazendo história. E a gente está aqui fazendo história porque a gente está junto participando mais uma vez, colecionando momentos também. Exatamente, Caboclo, é isso aí. Então vou passar a palavra para o Fábio Ribeiro, né? O Fábio que é nosso conterrâneo. Primeiramente, antes de a gente falar sobre a vida profissional, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a vida pessoal. Quem é o Fábio Ribeiro, né? A qual família você pertence? A gente sabe que você é nosso conterrâneo, mas reside em Manaus. Eu li na biografia lá que é Manaus, como é? Manauara Ariponense. Então bacana, fala pra gente, Fábio. Então, assim, né? Quando nós fomos produzir esse livro, eu busquei esse termo, né? Os dois gentílicos, né? Onde você nasceu, né? Aí eu digo, não, eu vou ter que colocar Manaus e Novo Ariponã. Só que ficava muito extenso, né, Mário? Aí eu digo, não, então vou pensar numa palavra que seja... Aí ficou Manauara Ariponense, né? Eu vou falar assim um pouquinho, né? Mas eu quero guardar um pouco também amanhã para a nossa abertura lá, para o discurso. Mas o Fábio Ribeiro, eu sou nascido em Manaus, né? Muita gente pensa que eu sou nascido em Novo Aripuanã, né? Eu sou nascido em Manaus, nasci em Manaus. E fui adotado por uma família de Novo Aripuanã, né? Eu vim para Novo Aripuanã, ainda bebezinho. E fiquei aqui em Aripuanã até os meus 14 anos de idade, né? Eu estudei até o 7º ano no Guilherme Busago. Hoje visitando as escolas, né? Ontem também nós fomos. Relembrei bastante, né? Francisco Sá foi a primeira escola. Aí vem aquelas emoções, né? De recordações e tal. Relembrando as primeiras professoras, a primeira professora que foi a Angelina. E eu estudei nessas duas escolas, Francisco Sá e Guilherme Busago. Então eu sou manauara e ariponense, né? Aos 14 anos eu retorno para Manaus e fiquei em Manaus aí esse tempo todo aí. Estou lá em Manaus esse tempo todo aí. Muito bem, peço até um pouco de desculpas aí, porque a gente está aqui enviando o link, né, para o pessoal assistir, né, é importante essa divulgação. Muito bem lembrado, Mário, obrigado aí. Então, já entrando na sua vida profissional, assim, como é que foi para você entrar, vamos dizer assim, nessa onda da poesia, né? Quando foi que você descobriu, Fábio, que você tinha vocação realmente para esse segmento? Eu acho que muito em breve a gente vai ver o Fábio Ribeiro lá, né? Ocupando um lugar na Academia Amém. Amazonense de Letras, né? Mas assim, meu irmão, como é que... Tá no caminho, tá no caminho. Pois tem todo o caminho a percorrer. Então fala um pouco sobre esse caminho, assim. Depois eu vou explanar um pouco mais sobre a obra, mas falando assim especificamente um pouco assim, pessoal, né? Eu fiz muita questão de colocar a minha biografia, até ficou um pouco extenso, né? Mas para que isso servisse de exemplo, de motivação, para que os filhos da terra futuramente também, né? Galgassem, né? Os seus sonhos. Então, assim, quando eu fui para Manaus, cheguei em Manaus aos 14 anos de idade, morei no bairro Compensa, né? Um dos bairros aí que era bastante violento em Manaus. Morei 10 anos no bairro Compensa. Em Manaus eu trabalhei de ajudante de pedreiro, meu amigo, pintor de parede, várias funções, né? E a poesia ela veio muito depois, né? Por isso que eu digo que eu sou criança na poesia, né? A poesia nasceu aos 40 anos. Muitas pessoas têm essa curiosidade, né, de saber como é que foi que tu começou a escrever, Fábio, e tal. E foi em dezembro de 2014 que eu escrevi o meu primeiro poema.
foi por acaso, por isso que também às vezes até eu fico pensando assim, se eu tivesse começado a escrever mais cedo, né? Mas tudo, Deus tem um tempo certo, né? Então foi por acaso, gente, que eu comecei na poesia. Eu vi lá que eu precisava fazer uma dedicatória para minha esposa e a partir daquele dia eu escrevi logo, acho que um dos gêneros mais difíceis que tem na literatura, né? Que é um soneto, né? E depois eu fui estudar, né, as técnicas e gostei da coisa. Aí eu olhei assim e digo, ó, eu acho que eu consigo fazer isso. Nesse tempo eu já trabalhava no distrito, né? Eu trabalhei muitos anos no distrito como industriário. Depois eu vou falar um pouco também sobre a minha vida profissional. E foi aí que começou, né, a questão da poesia. Mas não ainda pela vertente, né, da questão da religiosidade, né, da questão bucólica, mas depois, por isso estar muito assim eternizado dentro de você, eu sabia que uma hora ou outra iria aflorar a questão da poesia regional, né? E realmente veio. E quando veio muito forte, né? E eu comecei a escrever poesias regionais, junto intercalado com a poesia universal. E assim, o interessante é que os tempos que eu morei, os anos que eu morei em Aripuanã, me servem bastante assim de referências, né? Porque eu fui um cara que, eu acho que muitas pessoas sabem, meu pai foi comerciante aqui em Novo Aripuanã. Eu não sou aquele cara que sabe estrovar um anzol, sabe atar uma malhadeira, eu não sei. Que sabe caçar, mas eu sei como se faz, né? Porque eu convivia, né? Meu pai foi regatão nos rios aí, Marepau, Paraná dos Araras, onde tem um município, um terreno que a gente morava. Então, isso aí tudinho eu absorvi, né? E quando eu comecei a escrever, isso aflorou em mim. Aí eu digo, então é essa senda que eu vou seguir. E comecei a escrever poesia regional. Muito bom, muito bacana. Sempre tem um começo, né? Eu me recordo de 2 poemas, assim, tanto do Festlendas, que eu acho que o Instituto Chiu fez uma produção, né? Chegou a fazer uma produção. Mas o outro que eu me recordo, né? Que o Fábio vai, inclusive, recitar pra gente daqui a pouco, né? Esse poema, ao som da viola ali do Josias. Mas assim, eu me recordo também do poema sobre o nosso festejo, né? Então, isso eu acho muito bacana. Olha, começou com uma homenagem para a esposa dele, né? E aí, ó, já atingiu, assim, outro patamar, né? Quer dizer, você já consegue falar sobre tudo através da poesia. E a poesia é aquela forma leve, né? É isso, Mário Rubens? E assim, hoje você está vendo, né? A gente está vendo aqui com o Fábio, né? Nós tínhamos uma amizade de redes sociais, né, Fábio? E justo pela poesia. A gente se conhece aí pela poesia, né? Para te ver como que a gente, né? Tem esses laços de amizade, Para né? te ver aqui que a gente tem, nós aqui que estamos aqui nesse podcast, nós temos algo em comum, né? O Janderson é compositor, o José é músico, compositor. É tudo envolvido na arte. Aí, né? Eu escrevo um pouquinho daqui para ali, eu arrisco